Olá, você aluno Fox Concursos, você que me acompanha aqui nas aulas de informática, né? Eu sou o professor Érico Araújo e nós vamos falar na aula de agora sobre redes de computadores, né? Mais dicas para você que vai fazer a sua prova de concurso público e lá no seu edital tem redes de computadores. Mas se no seu edital ainda não foi publicado, você tem que estudar também redes de computadores, porque mesmo que não apareça o tópico, vai aparecer lá internet. E internet, é claro, é uma rede de computadores, a rede mundial de computadores, ok? Então você precisa saber desse tópico de qualquer jeito para a sua prova, tendo ou não tendo edital, certo? Então, redes de computadores, definição, né? Dois ou mais computadores ou dispositivos conectados na internet, trocando informações. Nós podemos ter computadores, notebooks, tablets, né? Smartphones, GPS, geladeira, televisão e uma infinidade de outros dispositivos aí que, porventura, estejam conectados na internet, fazem parte de redes de computadores, ou se não for na internet, numa rede local. Certo? Muito bem. Nós precisamos saber que todo equipamento que esteja conectado numa rede é obrigatório que ele possua um número IP, né? O número IP é o endereço daquele computador na rede. É como se fosse você aí na sua casa, né? Você está no Brasil, no estado tal, na cidade tal, na rua tal, número tal. Esse número da sua casa é como se fosse o número IP do computador, certo? Para que os servidores, para que as máquinas que precisam se comunicar com você na internet saibam onde você está, o seu endereço, então a gente utiliza o número IP, o Internet Protocol. É um protocolo, né? E o que é um protocolo? Protocolos são regras que fazem os computadores se comunicarem. Numa rede de computadores, não importa a dimensão dela, nós temos muitos protocolos envolvidos aí na transmissão, tanto de recebimento quanto de envio de dados aí pelas redes, né? Então nós precisamos entender que protocolo é uma regra que faz, uma vez atribuído às máquinas, faz com que os computadores se comuniquem. Os protocolos, não tem como eu comprar um protocolo, como eu acabei de falar, é uma regra, então não tem como comprar. Os protocolos, eles são independentes de sistemas operacionais. Nós podemos, o mesmo protocolo que eu utilizo no sistema operacional Windows, eu vou utilizar lá no Linux ou vice-versa. Então, o mesmo protocolo que eu utilizo na internet, eu vou utilizar numa intranet, certo? Ou numa rede ponto a ponto. Então, protocolo é isso, pessoal, tranquilo? Mas antes da gente começar a nossa aula aqui, vamos lembrar que você pode se inscrever aí no nosso canal do YouTube, do Fox Concursos, onde você terá uma imensidão de aulas de informática para que você possa gabaritar as questões com muitos exercícios, né, onde você vai baixar o material, resolver a questão e depois vai assistir ao meu vídeo lá, mostrando para você qual é a resolução daquela questão. Questão de múltipla escolha, questão de certo e errado, de diferentes bancas aí para você treinar para o seu concurso. Também você pode seguir o Fox no Instagram e no Facebook, né? Tudo sobre concurso público, né? As informações, últimas informações, editais que vão ser publicados, editais que já foram publicados, né? Análise de edital, tudo você vai encontrar aqui nas nossas redes sociais e também pode ouvir aí os nossos podcasts. O assunto da aula de agora, nós vamos começar falando sobre equipamentos de uma rede, certo? Por que, professor, precisa saber equipamentos de uma rede? Porque nem todos os equipamentos que você está utilizando para poder fazer uma comunicação são equipamentos próprios de rede, certo? Por exemplo, um exemplo bem simples, placa de vídeo. Placa de vídeo não é equipamento próprio, né, para que o seu computador conecte numa rede, certo? Então nós vamos ver quais são esses componentes, como eles agem nas redes e o que você precisa saber para a sua prova, certo? Muito bem, primeiro equipamento, certo? É a placa de rede. A maioria das provas, né, de alguns livros, tá? Até na internet você vai encontrar que a rede é o equipamento mais simples de uma rede. Certo, é isso mesmo, ele é um equipamento mais simples de rede, mas também é um dos mais importantes. Sem a placa de rede não haveria a possibilidade de uma conexão entre dois computadores. A placa de rede, ela, para a sua prova,
você vai ter que lembrar de algumas coisas aqui, ó. Primeiro, nós precisamos lembrar que a placa de rede, ela possui um endereço MAC. Tá? O que é o endereço MAC? É um endereço físico, isso é importantíssimo para você lembrar, o endereço físico e o endereço único. Por que é único? Porque cada placa de rede vai ter o seu endereço único e exclusivo, tá? Vou colocar aqui para ficar bem gravado aí para você, para sua prova, único e exclusivo. E esse número é um número hexadecimal, certo? Então, ó, o que é o endereço MAC? O endereço MAC é um número físico, ou seja, está gravado na sua placa de rede. Isso é importante, porque a banca vai poder falar lá na sua prova, na sua questão, vai poder colocar lá no enunciado, que o endereço MAC é o endereço lógico. Não, errado. O endereço lógico é o IP e não o endereço MAC, certo? O endereço MAC vem gravado na placa de rede pelo fabricante. É um endereço único e exclusivo porque nós não temos placas de redes com o mesmo endereço MAC. E esse endereço MAC, por causa dessa grande quantidade de combinações, grande quantidade de placas de redes aí pelo mundo, ele é um número hexadecimal, certo? Se fosse um número decimal, ficaria bem mais complicado. Muito bem. Então, a placa de rede, ela conecta os computadores numa rede. Ela pode ser uma placa de rede cabeada, certo? Aonde aqui, ó, nós vamos ter um fio, né, chamado UTP ou par trançado, fio UTP, e aqui, né, essa entrada aqui vai exigir uma ponteira, ao qual o nome é RJ45, certo? Então, fio UTP ou RJ45. Mas nós temos placas de redes que são placas wireless. E aí, ao invés dessa entrada aqui, né, do fio, nós vamos ter então uma anteninha, certo? Você já deve ter visto isso. Aqui a gente vai ter uma antena e aí essa rede aqui essa placa de rede vai poder captar sinal wireless. Mas tanto a placa de rede cabeada, padrão internet cabeada, quanto a placa de rede wireless, né, se é uma placa de rede aqui conectada no seu computador, ela vai ter lá o seu endereço MAC, certo? Muito bem. Partimos então para o segundo equipamento de rede. Então o hub é um equipamento utilizado aí na grande maioria das redes, principalmente em casa ou pequenas empresas, porque o hub ele é um equipamento de baixo custo, certo? Então, para que você conecte vários computadores de uma rede, nós vamos precisar utilizar o hub, né? Ou se for uma empresa de maior porte, a gente vai ver na sequência o switch. Mas antes da gente falar sobre o hub, nós precisamos entender como é que é essa conexão, né? Como é que isso vai acontecer? Como é que eu vou conectar esse fio? Então, para isso, você precisa saber sobre topologias. Se a gente não entender as topologias, a gente não vai entender como é que o hub e o switch ou o roteador funciona, certo? Então, as topologias é como são organizadas, né? Como estão organizadas as redes, como é que os computadores estão organizados dentro dessa rede, certo? Então, a primeira topologia que a gente vai conhecer é a topologia de barramento. Então essa topologia, ela é uma topologia ao qual a gente utiliza cabo coaxial, certo? Cabo coaxial, aquele que tem aquele fio de cobre dentro dele. E essa topologia, ela tem a seguinte característica: se eu pudesse desenhar essa rede no papel, né, organizar ela no papel, ela seria dessa maneira aqui, ó. Ela tem um cabo central, coaxial, ao qual os outros computadores são ligados a esse cabo central, e esse cabo vai estar ligado aqui, por exemplo, né, poderia estar ligado aqui num servidor, certo? Então é assim que funciona. O cabo coaxial, nessa rede de barramento, na topologia barramento, ele traz alguns problemas. Primeiro que o cabo coaxial ele tem alta interferência eletromagnética. E para nossa prova, você precisa se lembrar de um dado muito importante, que se um equipamento da rede estiver parado, isso pode parar toda a rede, certo? Então vamos usar um exemplo aqui, ó. Digamos que aqui nós temos uma rede em que o computador de número 1 vai pedir uma informação aqui para o servidor.
Então está lá no órgão público e chegou uma pessoa aqui para ser atendida e o usuário ali, né, o servidor que está ali, o agente que está ali no computador de número 1, vai fazer uma consulta ao servidor para ver se aquele usuário está cadastrado. Então eu quero saber se o seu José está cadastrado aqui, ó. O que o computador de número 1 vai fazer? Vai pedir essa informação para o servidor. Mas na topologia de barramento, como é que vai acontecer isso? Ó, a informação vai vir aqui e vai perguntar para essa máquina. Vou até colocar de vermelhinho aqui para ficar mais fácil da gente observar. Então olha só, vai perguntar para essa máquina aqui, ó. Opa, deixa eu só colocar aqui a canetinha, cor da tinta vermelha, pronto. Ó, vai perguntar aqui para essa máquina, seu José está cadastrado? A máquina vai dizer não, essa informação não é comigo. Seu José está cadastrado? Não é comigo, não é comigo, não é comigo, não sei, não é comigo. E o servidor? Sim, ele está cadastrado, certo? Então veja que percorreu todo esse caminho e o computador de número 1, quando pediu essa informação foi solicitada para todos os equipamentos da rede. É claro que isso é muito rápido, né, pessoal? A gente está fazendo aqui um desenho para você poder entender. Na hora de responder, o servidor vai fazer a mesma coisa. Ele vai responder para a máquina de número 1, porém a informação vai percorrer máquina a máquina. O seu José existe. Ah, mas essa informação não é para mim. Também não é para mim, não é para mim. Não sei, não quero saber, não é para mim. E o computador número 1, opa, essa informação é para mim. E aparece lá, olha, seu José está cadastrado na rede. Quando eu disse que uma máquina estando parada na rede pode parar toda a rede, uma falha no equipamento da rede pode parar toda a rede, eu quis dizer o seguinte, ó, digamos que esse computador aqui esteja parado, certo? Então o que vai acontecer? Eu vou solicitar a mesma informação. Ó, seu José está cadastrado? Não, essa informação não é comigo. Seu José está cadastrado? Essa informação não é comigo. Quando chegar aqui, como a máquina pode estar com a placa de rede queimada, por exemplo, ou um conector desconectado, ou coisa parecida, a informação para aqui. Ou seja, a máquina de número 1 não vai ter a resposta que ela espera. Tá? Aí o pessoal que cuida da rede vai ter que ir lá verificar qual computador que está parado, qual que é o problema, se é a placa de rede que está queimada e assim por diante. Entenderam? Então a topologia de barramento, para a sua prova você vai lembrar isso. Se um dos equipamentos da rede ou dispositivo da rede estiver parado, pode parar toda a rede, certo? Bom, aí nós temos a topologia anel. A topologia anel, ela também utiliza os cabos coaxiais, né? Cabo coaxial, e ela tem todos os problemas aí da rede no topologia barramento. Mas aqui na topologia anel tem um protocolo chamado Token Ring, certo? O que você precisa lembrar para sua prova sobre Token Ring? É um protocolo que fica circulando na rede anel, certo? Para poder minimizar aquele problema que se um dispositivo estiver parado, parar toda a rede. Então é um protocolo que ele vai verificando e fazendo a transmissão dos pacotes pela rede. Também pode parar, se um dos equipamentos parar, pode parar toda a rede. Mas o Token Ring, ele faz com que esse problema seja minimizado, porque aqui na topologia anel, a informação, digamos que esse computador de número 1 vai mandar uma informação aqui para o computador de número 10. A informação pode ir por aqui ou por aqui, tá? Qualquer um dos dois caminhos. Então, digamos que se esse computador aqui estiver parado e a informação for para cá, então não vai ter problema. E é essa a função do Token Ring, poder levar a informação de uma máquina para outra. Tá? Tecnicamente, a explicação seria muito mais complexa, tá? Do que o protocolo Token Ring faz aí na topologia anel. Essa maneira que eu expliquei para você, meu caro aluno, é para que você lembre na sua prova e acerte a questão. Tecnicamente, se você for procurar isso na internet, é muito complexo. Então lembre para a sua prova o seguinte, topologia anel, ela tem esse nome porque ela parece um círculo ali de um anel, ela usa cabo coaxial, nela nós temos o protocolo Token Ring, que fica verificando se as máquinas estão conectadas e levando uma informação de uma máquina para outra. Só isso, você já mata qualquer questão, tá bom? Muito bem, topologia estrela, tá? Então aqui que a gente chega lá na ideia do hub e do switch que eu falei para vocês. Topologia estrela, ela tem um equipamento central, que pode ser um hub, que pode ser um switch. Os computadores estarão conectados nesse dispositivo central, cabo UTP ou par trançado, fronteira RJ45, certo? Então,
Todo equipamento de rede, a placa de rede, o hub, o switch, eles levam um nome, né, um apelido, vamos dizer assim, de nó da rede, certo? E o hub e o switch, eles são chamados de nó concentradores. Por que nó concentradores? Porque eles concentram a informação nele e distribuem para outras máquinas. Digamos que esse computador aqui, ó, de número 1, queira mandar uma informação para o servidor. Então, para onde vai essa informação? Vai aqui para o hub ou switch, e o switch é que manda para cá. Não vai direto. Então, por isso que eles são chamados de nó concentradores, porque eles concentram informações e mandam para as máquinas de destino, certo? A grande vantagem aqui da topologia estrela em relação às outras topologias, anel e abarramento, é que se um equipamento da rede parar, não vai interferir no funcionamento dos outros equipamentos. Então esse computador de número 10 aqui parou por algum motivo, queimou a placa de rede, queimou a entrada aqui do switch, não importa qual seja o defeito. As outras máquinas continuarão se comunicando sem problema. A única maneira de toda a rede parar, é lógico, né, é se o equipamento central parar. Então, como ele é um equipamento energizado, se alguém desligar o equipamento, a rede toda vai parar, porque daí não vai passar por ele, não vai ter a comunicação. Ou se o equipamento todo queimar, né? Porque se queimar uma única porta, o computador que está conectado naquela porta, naquela entradinha, esse não vai receber informações, mas os outros continuarão recebendo normalmente, certo? Então, é isso que eu acabei de falar, são as topologias que poderão aparecer aí na sua prova. Muito bem, então vamos voltar lá para o hub, que a gente estava falando do hub, né? Primeira coisa que eu tenho que saber dele, qual a topologia que ele incrementa? Topologia estrela. Qual é o fio que é conectado aqui na entrada do nosso hub? É o fio UTP, né? Ou par trançado, fiozinho azul lá. Ponteira RJ45, tanto na placa de rede do computador quanto aqui na entrada do hub, certo? O hub, como equipamento de rede, ele recebe o nome de nó e como ele concentra as informações nele, ele tem o nome de nó concentrador. Só que o hub, ele tem um pequeno probleminha aqui, ó, que eu vou falar para vocês, que poderá aparecer aí na sua prova. Então eu tenho aqui alguns computadores conectados e o computador de número 1 quer mandar uma informação aqui para o computador de número 10. Como o hub é um equipamento muito simples, o que vai acontecer? A informação vai cair aqui no hub, certo? E o hub não sabe que é para o computador número 10 a informação. Então o que ele faz? Ele manda para todo mundo, certo? E aí o computador de número 10, que é o detentor da informação, é o destinatário, ele vai pegar a informação, né, e vai fazer lá o processamento dessa informação, tá? Então o hub, ele faz isso, ele pega a mensagem que foi enviada do computador número 1 e manda para todo mundo. Quem for o dono da informação, pega ela. Quando o computador de número 10 for responder para o computador de número 1, vai acontecer a mesma coisa, que é o quê? Ele vai responder para o hub. O hub vai concentrar a informação nele aqui, ó, e vai mandar para todo mundo, certo? Mas o computador de número 1 quem vai receber a resposta, certo? É que vai pegar a informação. Tranquilo? Então o hub é um equipamento bem simples, ele amplifica sinal, né? Ele serve para você aumentar a conexão dos computadores aí na sua rede. Ó, por exemplo aqui, ó, né? Nós temos um hub e esse hub ele tem 8 portas, tá vendo aqui, ó? Ele tem da número 1 até a porta de número 8. Uma dessas portas é exclusiva lá para o modem ADSL, certo? Bom, sobraram 7. Vamos supor que na minha rede eu tenha 10 computadores. Quer dizer que eu vou poder conectar só 7? Não, né? O que a gente vai fazer aqui para solucionar esse problema? A gente vai pegar uma das portas aqui, por exemplo, a porta de número 7. Nós vamos conectar ela em outro hub, né? Eu vou conectar aqui na entrada de outro hub e aí, desse outro hub, eu posso conectar mais equipamentos aqui na minha rede sem problema nenhum, certo? E aí posso conectando outro hub, vários hubs. Nós temos hubs com mais portas, com mais entradinhas ali, né? Mas mais comum da gente achar esse com 8 entradas aí, 8 portas, tá? Essa ideia de colocar um hub no outro para colocar mais equipamentos funcionando se chama cascateamento, né? Eu vou fazendo um cascateamento dos
hubs. Tranquilo? Muito bem. Vamos falar agora de um equipamento chamado switch, né? O switch, diferentemente do hub, ele é um equipamento mais potente, mais robusto. Ele já vem com um software dentro dele para a gente poder programar o switch. Se é mais robusto, é mais potente, ele é muito mais caro também, né? O equipamento aí utilizado para empresas maiores, tá? Porque o profissional de rede pode fazer uma série de configurações aqui no nosso switch, né, para gerenciar a rede, certo? Mas o importante para a nossa prova aqui é que o switch ele é um nó da rede, também é um nó concentrador, também utiliza aqui, ó, os fios UTP ou par trançado, né, ponteira RJ45 e assim por diante. Topologia, estrela, é óbvio, né? Então, ó, nós estamos utilizando aqui a topologia estrela. Qual é a diferença primordial, né, do switch para o hub e para a sua prova? É o seguinte, ó, se o computador de número 1 quiser mandar uma informação para o computador de número 10, certo? Essa informação vai cair aonde? Vai cair no hub. Por quê? Porque ele, eu acabei de falar, ele é um nó concentrador. Então a informação vai sair daqui, certo? Só colocar aqui uma corzinha diferente, ó, a informação vai sair daqui e vai cair aqui no switch, certo? No hub, no switch. Caindo a informação aqui no switch, o que ele vai fazer? Ele já sabe, por meio das configurações que já foram previamente definidas no seu software ali de gerenciamento, ele já sabe que essa informação é para o computador de número 10, certo? Então isso resolve muitos problemas na rede de velocidade, de perca de sinal, de colisão de dados. Então o switch ele é muito mais eficiente, tá? Então, para a sua prova é isso, o switch não manda para todas as máquinas, ela manda para a máquina já de destino. A informação sai da origem e vai para o destino, cai primeiro no switch e o switch manda para o destino. O hub não, manda para todo mundo, quem for o dono da informação vai pegar a informação para ele, certo? Aqui também a mesma coisa lá do hub, né? Se um dos computadores aqui parar por algum motivo, esse aqui, ó, parar, não vai interferir na comunicação dos outros computadores, dos outros dispositivos da rede, certo? Muito bem. Outro equipamento de rede muito comum são os roteadores. De roteador para a sua prova, você precisa lembrar de duas palavrinhas importantes. Primeiro, o roteador ele escolhe a melhor rota, certo? O roteador, quando ele vai mandar uma mensagem de uma rede para outra ou num computador para outro, ele verifica, né, o caminho dessa mensagem e se esse caminho estiver muito congestionado com outras informações, ele pega um outro caminho que esteja menos congestionado, certo? Então o roteador ele tem essa tecnologia. Para quê? Para que a informação chegue mais rápido ao seu destino. E a outra informação importante é que o roteador interliga redes. Então, na internet, por exemplo, as redes são interligadas por meio dos roteadores, certo? Para a prova é isso que você tem que lembrar. Ah, como é que o roteador faz isso? Como é que ele manda? Não importa nesse momento, tá? Nesse momento da sua prova, se você guardar essas duas informações, né, você que vai fazer a prova para carreiras policiais, carreiras tribunais, aparecer o roteador na sua prova, ele escolhe a melhor rota para mandar informações, para mandar os dados. Se a rota estiver muito congestionada, ele escolhe outra rota, certo? Que pode ser uma rota mais longa, mas por ter menos tráfego vai chegar antes o pacote ao seu destino. E o principal que você tem que lembrar para a sua prova é que os roteadores interligam redes, certo? Tranquilo? Por exemplo, um switch ou um hub, aí menos ainda, não vai interligar uma rede aí na internet, de longa distância. Já o roteador, sim, certo? Muito bem. Próximo equipamento que a gente vai falar com vocês é o Access Point. Esse equipamento, também na prova pode aparecer AP, certo? O Access Point ele é um equipamento mais simples, certo? E ele tem a característica de amplificar sinal. Tá? Então, para dar um exemplo bem bacana aqui para vocês, ó, vamos supor que eu tenho aqui, né, na minha rede um modem ADSL, certo? Wireless. E nós temos aqui, ó, eu estou numa empresa, certo? E eu tenho aqui várias paredes,
para ficar bem legal para vocês. Ó, o modem está numa sala, sala de número 1, e eu vou tendo várias salas, certo? Até chegar na sala 1, 2, 3, 4, e aqui é a sala 5, aonde vai estar o meu computador aqui, ó, né? Meu computador vai estar aqui, eu tenho um notebook e ele tem sinal wireless, certo? Só que nós temos 5 salas, mas todas as salas, uma muito distante da outra, como se fosse numa faculdade, por exemplo, certo? Então, esse computador aqui, ó, o computador de número 1, como ele está, o notebook está utilizando sinal wireless, esse sinal aqui, ó, vai chegar muito fraco ao destino, por causa dessas interferências de paredes, são obstáculos no sinal, certo? E porque também as salas são distantes, tranquilo? Então ele vai chegar muito fraco aqui ao destino. Muito bem. Aí o que eu faço para resolver isso, né? Então na sala de número 5, eu coloco um access point. Perceba que aqui atrás, ó, na parte de trás do aparelho, eu não tenho aquela entrada do RJ11, né, que é a entrada de telefone que eu vou ter aqui no meu modem. Eu não tenho aqui no access point. Eu só tenho a entrada aqui, ó, do RJ45. Aí o que eu vou fazer? Eu vou pegar, ligar um fio UTP ou par trançado nessa entrada aqui e colocar esse equipamento, né, esse access point, que é um nó da rede também, vai ter um número IP, é obrigatório, né, como todo equipamento de rede. E aí eu vou ligar aqui na sala de número 5 e aí então ele vai transmitir o sinal wireless para essa máquina. O que eu fiz aqui? Eu amplifiquei o sinal, tá? Nos shopping acontece isso, nos aeroportos, nas faculdades. Então, como o modem está distante das salas, então o pessoal vai fazendo cabeamento de access points nas salas, em vários pontos aí da empresa, para que o sinal chegue forte a todos os equipamentos que precisam utilizar esse sinal wireless. Se não fizer isso, só aqueles equipamentos que estiverem muito próximos ao modem, a DSL e o wireless, é que terão sinal, né? Isso não é legal. E por que é vantagem fazer isso? Porque aqui na sala de número 5, eu fiz o desenho de um computador, certo? Porque você podia falar assim para mim, professor, mas espera aí, não é mais fácil ligar o fio direto aqui no computador? Claro que seria, se eu tivesse um computador, né? Agora imagine que nessa sala, como numa faculdade, por exemplo, eu tenha nesse, digamos, pavilhão 5 aqui, ó, eu tenho 100 alunos, cada um com seu notebook. Se eu não utilizasse o access point, eu teria que levar 100 fios para cá. Aí seria péssimo, né? Péssima ideia, alto custo, difícil de fazer aí a conexão desses fios, porque tem que esticar ele por vários blocos, por exemplo, da faculdade. No caso do access point, eu vou esticar um só, certo? Tranquilo? Muito bem. Outra coisa importante é que o access point, ele pode se comunicar com o modem aqui via wireless também, certo? Mas no desenho que eu fiz aqui, ó, se o access point está longe do modem ADSL, o sinal também vai chegar fraco para ele aqui. Por isso que a gente tem que utilizar o fio, certo? Tranquilo? Então esse equipamento AP, o access point, ele serve para isso. Faz o roteamento de sinal aqui na sala de número 5, como eu fiz no meu desenho, tá? Isso, você precisa lembrar muito disso para sua prova, porque às vezes o examinador fala que o fio de telefone, o sinal ADSL, chega direto no access point, lá na questão. Não chega, tá? Você precisa ligar ele no modem ADSL, tranquilo? E o último equipamento que a gente vai falar aqui nessa aula de agora é sobre a bridge, né? Bridge, se eu for traduzir, é ponte. E garanto que a maioria dos alunos ainda não deve ter ouvido falar desse termo bridge aí. Mas bridge é um equipamento de rede, é um nó da rede, já apareceu em várias provas por aí, e a bridge liga diferentes redes. Mas ela liga diferentes redes dentro de uma mesma empresa, certo? Porque eu falei aqui agora há pouco que o roteador, ele interliga redes, mas redes distantes. Agora, dentro de uma empresa, eu posso ter várias redes. Então, eu posso ter uma rede aqui, ó, que seja do RH. E posso ter uma rede aqui que seja, sei lá, do almoxarifado de uma empresa. E cada uma dessas redes tem faixas IPs diferentes, né? E aí os computadores que estão dentro de cada uma estão se conectando. Mas digamos que eu queira conectar essas duas redes. Então eu posso, por exemplo, ligar essas duas redes aqui através da bridge, ou seja, fazer uma ponte entre essas duas redes.
certo? Então essa é uma explicação bem simples de como é bridge. O que você precisa saber para sua prova sobre esse equipamento é principalmente que ele é um equipamento de rede. Se aparecer lá bridge e disser que é equipamento de rede, que é nó de rede, coloque um certo, anote essa alternativa se for de múltipla escolha e corra para o abraço, tá? Porque muita gente não sabe desse termo aí, que é pouco utilizado até, certo? Mas, claro, né, o examinador vai colocar essas coisas mais difíceis aí na sua prova para que você erre. E agora você que é aluno Focus, você que acompanha aqui minhas aulas, não vai errar se cair na sua prova esse termo bridge. Beleza, pessoal? Falamos dos equipamentos de rede, falamos dos nós da rede, falamos de tudo que você precisava saber sobre esses equipamentos, caso haja uma questão qualquer aí na sua prova, beleza? Um grande abraço, fiquem com Deus e até o nosso próximo encontro.